Bom dia, IPB da Graça. Hoje é domingo, dia da nossa escola dominical. Eu convido os irmãos a estarem acompanhando a leitura da Palavra de Deus, que se encontra lá em Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52. A palavra nos diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Clamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de ti a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O tema que nós vamos abordar é amor que transforma. Meus irmãos, todo aquele que Jesus se revela a ele, todo aquele que teme ao Senhor, que ama a Deus e tem Jesus como seu Salvador, ele tem uma vida transformada. Tudo é transformado na sua vida por causa do amor de Jesus. E Bartimeu, esse homem que era cego, mendigo, ele precisava do amor de Jesus. Ele precisava não só de tornar a ver, mas na verdade ele precisava de ser salvo. E Jesus então lhe diz que a fé dele havia salvado ele, né? Então, meus irmãos, como era a vida de Bartimeu antes dele se encontrar com Jesus? Qual era a condição de Bartimeu antes de Cristo? Primeiro, ele vivia numa cidade condenada. Segundo, ele era cego e mendigo. Terceiro, ele não tinha nome. Ele estava à margem do caminho. A decisão por Cristo transformou a sua vida. O amor de Cristo transformou a vida de Bartimeu. Bartimeu, ele buscou Jesus na hora certa. Bartimeu, ele clamou por Jesus na hora certa. Jesus estava passando por Jericó com seus discípulos. E numerosa multidão seguia, milhares de pessoas seguia Jesus. E aquele homem que estava sentado à beira do caminho, ele, quando ouviu o nome de Jesus, o Nazareno, ele pôs-se a clamar, a gritar e a buscar resposta por causa da sua deficiência. Ele clamava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouviu. Muitos desprezavam o Bartimeu. Muitos achavam que Bartimeu estava incomodando, estava atrapalhando. Mas Jesus, ele estava atento. Jesus, o amor dele é um amor que ultrapassa fronteiras, barreiras. O amor de Jesus, para ele não tem distância. Então Jesus se compadece, Jesus se achega até Bartimeu. E Jesus faz uma pergunta para Bartimeu, uma pergunta tão simples: O que você quer? Bartimeu respondeu: Mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus diz para ele que a fé dele havia salvado ele. Então, meus irmãos, qual era a condição antes de Cristo na vida de Bartimeu? Qual que foi o estímulo para que Bartimeu pudesse clamar, gritar e dizer que Jesus era o mestre, que
ele queria voltar a ver. Então nós precisamos de entender que Jesus, para ele não existe distância. Para Jesus não existe limitação. Jesus ele não é limitado. Jesus ele tem poder para poder fazer todas as coisas. Não só ressuscitar mortos, mas expulsar demônios, fazer milagres, restaurar, transformar a vida do pecador por causa do seu amor. Jesus, ele é amor. Deus, a sua essência é amor. Nós precisamos de entender que Jesus, ele quando nos encontra e quando nós temos amor por ele e tememos o seu nome, tudo se transforma, tudo se renova por causa da sua glória, por causa do seu poder. Relembrando, meus irmãos, então, qual era a condição de Bartimeu antes de conhecer a Cristo? Ele vivia numa cidade abandonada, ele era cego e mendigo, ele não tinha nome, ele estava à margem do caminho. Depois que ele clama, que ele invoca Jesus Cristo e toma a decisão por Cristo, o que aconteceu? Bartimeu, ele buscou a Jesus e estava no lugar certo, na hora certa. Ele clamou pelo nome de Jesus, ele clamou pela pessoa que tinha poder para poder restaurar, fazer milagres e transformar a sua vida. Bartimeu, ele clamava, gritava, ele buscou a Jesus com perseverança. Bartimeu, ele não desistiu, mesmo quando as pessoas, às vezes olhavam para ele com um olhar intimador, mesmo quando as pessoas olhavam para ele com um olhar de condenação. Ele não desistiu, ele perseverou porque ele queria receber a bênção, ele queria receber o milagre de Jesus. A decisão de Bartimeu foi sincera e repentina. Bartimeu ele foi sincero, ele tomou uma decisão por Cristo, ele precisava de Cristo. Então Bartimeu ele foi humilde. Bartimeu ele buscou a Jesus com humildade. Bartimeu ele buscou a Jesus sem reservas. Bartimeu ele buscou a Jesus com um objetivo de ser curado, de ter uma vida nova e transformada pelo milagre de Jesus. E tudo se transformou, tudo se fez novo na vida de Bartimeu. A nova vida que ele tinha agora era uma vida em Cristo Jesus. O que aconteceu com Bartimeu quando ele se humilha, quando ele clama pelo nome de Jesus? Deus deu uma nova vida a Bartimeu. Bartimeu ele foi salvo por Cristo. Bartimeu ele foi curado por Cristo. Bartimeu ele foi guiado por Cristo. Porque Bartimeu, logo depois que Jesus faz o milagre na sua vida, ele começa a seguir o seu mestre, começa a seguir Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele quer que nós venhamos a declarar, a falar, a clamar, a gritar, a invocar o nome dele para que o seu nome seja testemunhado sobre a terra. Jesus, ele é Deus de milagres. Jesus é Deus que salva. Jesus é Deus que cura. Jesus é Deus que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Um bom dia a todos, que Deus possa derramar as suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas e que nós possamos ter entendido que a palavra de Deus nos ensina que o amor de Jesus Cristo, o amor, ele transforma a vida das pessoas. O nosso tema é amor que transforma. Nós já fomos transformados pelo amor de Cristo.
e tudo mudou, tudo se fez novo na nossa vida. E a Igreja de Cristo, ela é o lugar onde nós devemos dar testemunho, onde nós devemos cultuar, adorar a Deus e servir esse Deus tão maravilhoso que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Um bom dia a todos e que nós possamos desejar, almejar e gritar e clamar e buscar Jesus Cristo cada dia mais para que nós venhamos a ter essa dádiva maravilhosa que Bartimeu teve, de receber o milagre de Deus na nossa casa, na nossa vida, na vida da nossa família e também na vida da nossa Igreja IPB da Graça. Um bom dia a todos, um bom almoço para todos nesse domingo, que nós possamos estar juntos para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor em breve. Vamos orar. Ore, peça a Deus para que Deus venha nos libertar dessa pandemia, que Deus possa nos livrar dessa prisão que nós estamos vivendo, né, de ficar trancado dentro dos nossos lares, e também que Deus possa colocar no nosso coração a alegria, o desejo de poder louvar, adorar e bendizer o seu nome e querer estar na casa do Senhor para cultuar, para engrandecer o nome do grande El Shaddai da nossa vida, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos e amamos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado a Deus pela Tua palavra que nos edifica, obrigado a Deus pela vida de Bartimeu que o Senhor transformou, obrigado porque a sua vida foi transformada de uma forma tão grandiosa e milagrosa que o seu nome está na palavra que nós seguimos, que é a Bíblia. O nome dele está registrado no livro, ó Pai, da salvação. Obrigado porque o Senhor transformou a vida desse homem. Obrigado porque o Senhor salvou a sua vida. Obrigado porque o Senhor não só deu a ele uma nova visão, mas o Senhor restaurou a sua vida física e espiritual completamente. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Visita os enfermos da nossa igreja. Eu coloco em especial a vida do Vinícius diante do Senhor, que o Senhor possa estar guardando a sua vida, que o Senhor possa ser o remédio na vida do teu servo, ó Deus, e que ele possa ser tratado pelo Senhor, que em breve ele possa te dar graças, possa te dar aleluia, porque o Senhor esteve com ele, conduzindo, cuidando e guardando a sua vida de todo mal. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, visita a tua igreja, visita as famílias da IPB da Graça, visita os homens da IPB da Graça, ó Deus, as mulheres, visita os enfermos, que o Senhor, ó Deus, da mesma forma que fez milagres e ainda faz milagres, que o Senhor possa fazer milagres na vida de todos aqueles que clamam, que gritam e que invocam o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.